Olá, família Debate Síndico. Nosso papo hoje é nota fiscal. Nota fiscal fria. Que, na minha opinião, era a pior coisa que poderia ter. Estou descobrindo, graças a quem a gente vai conversar hoje, com a Rosângela Magalhães, que não é tão ruim assim, tem coisa pior, viu, gente? Bom, quero começar agradecendo toda a nossa equipe de produção, Gisele, Suzana, Paulo, Marcelo Braga, Bruno, Sacramento, a mais essa nossa ação junto a você, síndico. Nossa live, nosso bate-papo 231. E vocês vão conhecer alguém que é muito ativa. Ela, a administradora, inclusive ela tem um evento muito bacana que fala sobre síndico de hoje. Vou ver se ela já está entre nós aqui. Sem perda de tempo, começar a discutir essa história fiscal, né? Olá, Aí, seja muito bem-vinda, Rosângela Magalhães. obrigada. Eu Já, é. ia te falar, eu sou mais conhecida como Rosa. Ah, é? Na internet, o pessoal me conhece mais como Rosa. Então, gente, Mas meu nome é Rosângela mesmo, mas como é o mais curtinho, o pessoal me chama de Rosa. Então pode tira, me chamar de Rosa à vontade. tira a Rosângela Magalhães e vamos chamar de Rosa. Como eu De estava dizendo, Rosa. vocês já viram que a Rosa já chegou chegando, né? Ela não é Isso alguém que aí. deixa o papo para depois, não. Ela já me preocupou do pouco que a gente conversou hoje à tarde sobre como eu tiro nota. Mas o papo não é a gente. O papo é como o síndico se previne. É mais ou menos isso, Rosa? É mais ou menos isso. Tem detalhes, né, numa nota fiscal que o síndico ele tem que estar atento, né? Até por uma possível um futuro auditoria, né? Que alguém peça no condomínio. E então eu vou contar para todo mundo esses detalhezinhos para que o síndico fique atento. Né? Gente, Eu sou a Rosa, sou da administradora Magalhães, trabalho há 35 anos com administração de condomínios, né? Pouco tempo, né? E nesses anos todos a gente vem aí acompanhando, né, as atualizações do governo, né, em relação até esse evento que você falou que a gente faz. Nós fazemos justamente para levar conhecimento para o síndico, porque ele precisa hoje, até porque cresceu muito a função de síndico profissional, cresceu. né, que é uma função que, na verdade, ela não está regulamentada, mas que muita gente está fazendo disso uma profissão. Então, eu acho que não só o síndico orgânico deve aprender, mas a obrigação maior é desse que escolheu essa profissão para exercer, porque ele tem que ter um conhecimento maior do que aquele síndico morador. Síndico profissional. Um dos assuntos da gente, seu síndico, conselheiro, é sobre como ter a nota desse síndico. Mas olha, já viram que começou o fogo, aviãozinho, chame as pessoas, essa live fica gravada, mas é importante que vocês participem, que vocês tirem dúvida, porque Rosa não é uma pessoa muito fácil não, viu, gente? A gente tem que estar com a Rosa aqui, não é uma coisa muito comum. Então, vamos lá para as perguntas. Vamos começar por isso, Rosa? Como síndico profissional, como é que é o contrato, o acerto? Ele faz por RPA? Como é feito? O que você É, sugere? ele depende, né? Ele pode fazer se ele for um síndico profissional que não tenha uma empresa estabelecida, né? Ele tem que fazer através de RPA, porque Certo. tem que recolher o imposto, né? Ele tem que recolher. Se ele já recolhe para o INSS pelo teto, ele fica isento daquele desconto de 11%, Certo. né? Da retenção dele. Mas o condomínio tem que pagar os 20% da parte patronal. Ok. Mas se ele for uma empresa, ele deve emitir uma nota fiscal.
entendeu? Porque a nota fiscal, se você não emite a nota fiscal de um prestador de serviço que tem um CNPJ estabelecido, você está sonegando imposto. Então, você tem que emitir aquela nota fiscal da sua empresa. Sonegação de imposto é crime, Rosa? Claro, previsto, né, na lei, pode dar multa, né, e prisão até, pode levar à prisão. E seu síndico, isso possivelmente vai derrubar o seu mandato. Depende, obviamente, da convenção, do regulamento, mas é uma coisa que te expõe demais. Então é importante estar alinhado com isso. E a gente vê muito, Rosa, o síndico que pega notinha, que pega recibo. Isso também é um problema, não é? Com certeza. O que pode acontecer, tá? O Conselho Fiscal, ele está ali para fiscalizar as contas do síndico. Só que hoje estão usando muito uma auditoria preventiva, né? Para que não tenha futuro problema naquela prestação de contas. Certo. E numa auditoria preventiva, se ela for realizada, tá, bem feita por um contador, ele pode pegar alguns detalhes ali. Por exemplo, um recibo sem o recolhimento, né, do INSS. Sabe aquele recibinho comum que o pessoal faz no computador e acha que, não, recebi, paguei, recebi aquele recibo da pessoa, mas se ele não recolheu o INSS, tá, daquele serviço, ele vai ele está sonegando esse imposto. Então, um síndico, um conselho, pode pegar e falar assim, não, peraí, lá na frente pode dar problema isso na Receita Federal, deles cobrarem esse valor do condomínio, e quem vai pagar isso? Os condôminos vão pagar a multa, né? Porque se levou esse tempo todo para recolher esse imposto, os condôminos não vão querer pagar essa multa. E pode imputar ao síndico o recolhimento, né, o pagamento dessas multas. E até porque gera uma transparência, né? Quando faz uma prestação de contas com notas fiscais todas, né, direitinho, gera uma transparência ali para o condomínio. Então, eu acho que o síndico ele tem que evitar essa... Eu já vi até, infelizmente, quando eu falo de síndico profissional, nada contra, eu acho que, pelo contrário, eu tenho síndicos profissionais aqui que são excelentes, tá? Que são aqui da nossa carteira. Não trabalhamos com esse serviço, tá? Não fazemos serviço de síndico, mas tem bons síndicos profissionais aqui na nossa carteira. E uma das coisas que eu falo para eles é o seguinte, poxa, você ter seu nome, né, atrelado a uma possível fiscalização ou até uma auditoria, né, que vá te cobrar isso, é bem feio, né, para quem está prestando esse serviço. Ninguém vai querer contratar um profissional que não sabe das leis, porque uma das coisas que o síndico tem que fazer é cumprir as leis, né? A lei, a convenção e o regimento interno. Então, se na lei diz que você tem que recolher impostos, né? Você tem que solicitar uma nota fiscal, você tem que fazer isso. Você não pode, porque senão você vai estar sonegando junto com aquela pessoa. Olha, gente, Rosa, a gente fala muito aqui, né? A gente tem alguns mantras. Quando nós começamos esse projeto, na verdade era um café com o síndico, e aí pandemia. A ideia do debate síndico é justamente ser uma plataforma, um palco para o síndico, para pensar no dia a dia do síndico. E o que a gente recebe muito de demanda? O que a gente poderia chamar de uma espécie de traição. Então, o síndico vai e faz um trabalho que não sei o que você pensa, Rosa, mas o síndico normalmente é um abnegado, porque ele está se predispondo a cuidar de vida de um monte de gente. E muitas vezes acaba saindo porque se reuniram e acabaram não gostando da transparência dele. Então, gente, veja a importância disso. Porque a nota fiscal e o recibo não é apenas para provar que você pagou para alguém. Uhum. Não é isso, Rosa? Fala um pouquinho mais sobre isso. Não, o que eu até nesse workshop que a gente fez recentemente, a minha palestra foi sobre responsabilidade do síndico, né? E uma das coisas que eu falei é o seguinte: quando você chega numa assembleia, levanta a mão
e se candidata, você tem que saber que você está carregando contigo as responsabilidades, né? Para você ter uma ideia, a responsabilidade do síndico é tão grande que tem um artigo só para ele no Código Civil, que é o 1348, que fala das responsabilidades. Então, você está carregando a responsabilidade de gerir o patrimônio de todos. Você não está ali, está fazendo, tendo uma decisão, tomando uma decisão só do seu apartamento. Você está tomando uma decisão do patrimônio de todos. Então, você tem que pensar que quando você faz alguma coisa que vai gerar um problema somente para você, a responsabilidade é sua, né? Você que optou por isso. Agora, quando você vai tomar uma decisão que vai mexer com todos, você tem que tomar uma decisão certa. Você não pode pensar naquele jeitinho brasileiro, você não pode pensar em se favorecer, né? Até numa questão de você fazer tomar uma decisão de dar, eu cito até o exemplo de dar desconto para inadimplente, você não pode, entendeu? A lei diz que você tem que cobrar a multa. Então, mas aquele é meu amigo, aquele eu sei que tem dificuldade financeira. Não existe isso, entendeu? Você tem que pensar que você assumiu a responsabilidade de gerir o patrimônio de todos imparcialmente, entendeu? Você não pode favorecer um e outro, né? E é difícil isso, né? E com relação às notas fiscais, é isso. Você não pode fazer como você faz na sua casa. Você vai, às vezes, na esquina, aí a pessoa, antes de te dar a nota fiscal, você, não precisa não, estou indo embora. Só que é o seu dinheiro. Quando você vai pagar com o dinheiro de todos, você não pode pensar em fazer isso. Você tem que pegar aquela nota fiscal, porque você tem que prestar conta daquele dinheiro que você está gastando. E para prestar conta, você tem que prestar a conta corretamente. E a gente sempre lembra, né, Rosa? Quando não há problema, você não precisa da lei. Mas, síndico, quem mora em condomínio, conselho, a gente não sabe de onde vem o problema, né? Condomínio é uma caixinha de surpresas. Então é importante estar com tudo de forma regular. A Rosa começou falando sobre a questão do orgânico ou não orgânico perante a lei. Isso não faz diferença, gente. Você ser profissional ou não, como não existe conselho regional, é igual. Você está com os riscos e não adianta alegar desconhecimento. Não é isso, Rosa? Isso aí. Nem para a empresa que está apresentando, que hoje o que tem muito problema em notas fiscais, tá? É o MEI. Porque o que acontece? A Receita Federal, ela deu a oportunidade da pessoa sair da informalidade, né? Você é aquele autônomo que é informal, então vá legalizar a sua empresa se cadastrando no MEI. Aí Sim. o que acontece? Todo mundo se cadastrou no MEI na prefeitura, né? E agora não, agora é pela Receita Federal. E a Receita Federal, você acha que a Receita Federal foi boazinha, né, botando os MEIs para emitir nota fiscal por eles, só porque, não, vamos centralizar tudo? Não, é porque ela quer pegar quem não está recolhendo a parte patronal. Porque ela, sabendo pela prefeitura, ela não tinha noção de quem estava emitindo nota fiscal. Mas, pela Receita Federal, a Receita consegue ver quem emitiu, qual o serviço realizado e se aquele CNPJ para quem o MEI emitiu a nota, se recolheu a parte patronal. Então, são informações cruzadas que a Receita está se preparando, vem aí a reforma tributária, né? E a Receita está se preparando para isso. Ela vai tirar, inclusive, das prestadoras de serviço que emitem nota fiscal pela prefeitura, vão passar a emitir pela Receita Federal. Para quê? Para que ela veja se a tributação está correta, se aquele serviço que a empresa está colocando, se o KNAI que a empresa tem, né, corresponde ao serviço que ele prestou. Eu já peguei nota fiscal aqui, por isso que eu falo que o síndico tem que se atentar, porque é uma coisa tão simples dele verificar, né?
Ele pegou uma nota fiscal de prestação de serviço. Eu falo muito da prestação de serviço porque o de material não tem. É mais fácil. Não tem retenção de imposto, não tem nada disso. Mas a nota fiscal de prestação de serviço tem algumas, né? Tem retenção de imposto, outras tem que o MEI tem que recolher os 20% patronal. Então, por isso que eu bato muito na tecla da nota fiscal de prestação de serviço. Então, o síndico olha ali. Eu já peguei uma nota fiscal que é até engraçado, quando eu faço mentoria, porque eu faço mentoria para síndico, né? Eu mostro até essa nota fiscal. Eu tiro o nome da empresa para não colocar a empresa, né? Mostrar ali qual é a empresa, né? Por Qual é causa o do condomínio. LGPD, inclusive, né? Eu retiro isso tudo, mostro só o que está escrito. O KNAI da empresa é serviço gráfico. E o serviço que ele executou? Conserto no motor do portão. Não, conserto no portão, o motor pivotante, não sei o quê. Tem nada a ver com o serviço que ele pode prestar. Ele só pode prestar serviço gráfico. Então, o síndico pegar uma nota fiscal dessa e ver ali no corpo do serviço, um serviço que não tem nada a ver com a atividade que ele tem no CNPJ dele para prestar, o síndico pode chegar, peraí, essa nota aqui eu não estou aceitando, tá? Essa semana nós pegamos uma nota que aqui a gente tem eu peço aos nossos clientes para que mandem a nota fiscal antes do pagamento, para que a gente possa ver se a nota fiscal está correta ou não. Então, mandaram uma nota fiscal que, quando a menina foi ler o QR Code da nota, a nota fiscal era de R$2.000 para um condomínio lá no Rio de Janeiro. O nome do condomínio era outro, não tinha nada a ver com coisa, e a nota estava fraudada. Olha. Aí, a gente, né, quando foi ler, a nota era R$5.800, o condomínio que nós administramos aqui em Niterói. Quando a gente olhou isso, eu falei, olha, entra em contato com o síndico, eu garanto que o síndico não sabia disso. Entendeu? Aí entrou em contato com ele, caramba, não sei, vou falar com o prestador de serviço, não sei o quê. Aí o que eu imaginei? Eu falei, no mínimo, ele não quis emitir uma outra nota fiscal, né? E falou, eu vou fraudar essa aqui, achando que não ia dar problema. Só que o serviço que ele prestou no condomínio, ele era um MEI, e o serviço que ele prestou no condomínio, a gente tinha que recolher o patronal. Como que eu vou recolher o patronal em cima de uma nota fiscal que não era do condomínio, que o valor não era aquele que ele estava recebendo? Né? Então, essas consequências, né, de nota fiscal errada, com um serviço diferente do KNAI que ele pode prestar, isso gera um recolhimento errado de imposto. Né? Que às vezes o serviço que ele tem que prestar é igual colocar na nota fiscal serviço prestado. E aí? Qual o serviço prestado? Entendeu? Tem que especificar. Porque dependendo do serviço, a gente tem que reter o INSS. Dependendo do serviço, a gente dependendo da tributação da empresa, tem retenção de PIS, COFINS, contribuição social. Até de ISS, que aqui em Niterói tem. Eu não sei se todas as prefeituras têm retenção de algum. Aqui em Niterói, alguns serviços têm retenção para empresas. Olha, gente, e a Rosa está falando sobre a questão tributária, questão legal. Agora, síndico, o teu fornecedor, que seja lá qual for o serviço que fez, ele deve dar garantia, né, Rosa? Tem que dar uma garantia. Se der algum problema, como é que você vai recorrer nesse caso que a nota está errada, o endereço está errado, o KNAI está errado? Ele tem que refazer a nota. Ele tem que refazer a nota. Agora, o problema é se você pagar antes. O problema é o síndico pagar sem saber disso. Porque o que acontece? É muito difícil. Nós temos a expertise que a gente vai lá com o QR Code, entendeu? E lê a nota. Mas o síndico, ele não vai pensar nisso, entendeu? Então, por isso que eu sempre levo essa meu discurso, né? Que eu chamo até de discurso, para todo mundo, para que alerte os síndicos. Às vezes, não é má fé do prestador de serviço. Às vezes não é má fé dele, às vezes é falta de conhecimento, tá? Que isso vai ter consequências. É o que eu expliquei do MEI. O MEI, quando passaram o MEI para a Receita Federal,
ele veio com muitos compromissos que ele tem que cumprir, e ele, às vezes, não tem nem contador. O MEI não tem, às vezes, contador. Ele fez ali, alguém ensinou ele a fazer o registro lá, ele É isso paga o aí. INSS dele mensal, e ele não tem noção, né, das consequências de uma nota fiscal emitida errada. Então, a gente aqui o que mais troca é nota fiscal do MEI, entendeu? E é difícil, às vezes, o MEI aceitar isso, porque ele acha que a gente está sendo chato. Ah, não, porque... Entendeu? Mas eu fico pensando no meu cliente. É o que eu falo, meu cliente não é o prestador de serviço, meu cliente é o condomínio. Então, Sim. eu tenho que garantir, né, que o meu cliente esteja, né, correto. Seguro. Seguro. Então, a gente fica... É chato a gente ficar pedindo para trocar nota, mas é o nosso serviço, a gente tem que fazer. Gente, ela está aliviando bem para os fornecedores, hein? Tá dizendo que é falta de conhecimento. Deixa eu aproveitar e fazer uns agradecimentos. Jardinagem Bione, Jandrés Mari, Doutor Artélia, MM Elevador, Marcelo, seja muito bem-vindo. Sônia Acego, o duro que eu demorei, tem uns que eu não consigo ler mais. Serpan, Walter Falles, Carlos Carcelli, é primo, está sempre com a gente aí. Sérgio Frota, Aciane Paim, Síndico Sincero, seja muito bem-vindo, está sempre com a gente também. Lift Elevadores, Tati, Sami, 2A Soluções, Luiz Rodrigues, mais um que eu não sei o que escrevi, Tiago Rubens, Cabo Carme, Persona Terapeuta. Essa pessoa que entrou é Rosana Terapeuta. Está no lugar certo, viu, Rosana? Você precisava fazer uma ação específica para síndico, ia ser bacana. Jô Lucas, Cristiane, Quedinha, Serviço Micromar, Gomes Salvato, Eliane Deara, Telisman. Os restos eu vou falar, os outros eu falo depois. Gente, Bom, então, eu quero mandar um beijo. Coisas importantes que nós falamos aqui. Eu quero mandar muito beijo, o Valmor, quero mandar um beijo, porque toda terça-feira eu faço live, já vi que tem gente aqui que me assiste toda terça-feira e está aqui hoje, num dia diferente, me assistindo também. Então, muito obrigada a quem está aqui me assistindo. E eu também deixo agradecer, né, o privilégio de ter a Rosa com a gente. Você que não está aí cadastrado no Debate Síndico, já aproveita, já põe o seguir e seja muito bem-vindos. Rosa, aliviamos bem, certo? Vamos falar do caos. O que realmente pode acontecer de ruim para quem não se preparar para isso? Porque a gente tem a preocupação, você foi comentando bem, né? A gente tem muitas vezes a falta de informação do fornecedor. Estou sentindo que você fala bastante sobre a função da administradora. Outra dica importante, né, gente? Todo síndico que tem uma administradora tem que fazer isso a 4 mãos. É importante que a administradora participe, mesmo que o teu fornecedor, por algum motivo, chame de chato. É isso, Rosa? Já te chamaram de chatos, é isso? Muitas vezes, muitas vezes. Já estou acostumada. Já estou até acostumada. O que acontece? A administradora, ela é o braço direito do síndico, né? Ela está ali para quem não tem administradora, que tem só um contador, também é o braço direito do síndico para isso. O condomínio, é até engraçado isso, porque o condomínio ele não precisa de contador, né? Na legislação, o condomínio não precisa de contador. Não sabia Mas disso. não precisa. Só que, como tem todos esses tributos que tem empresas que têm retenção de INSS, tem outras que têm de PIS, CONFINS, contribuição social, INSS junto, ISS, empresa que tem retenção de quase todos. Então, a única coisa que não tem, anotem aí, gente, a única coisa que não tem retenção em nota fiscal para condomínio é imposto de renda. É a única coisa que não tem retenção de nota fiscal. Essa, se vier alguma nota com essa retenção, não pode pedir para trocar, porque a única retenção que tem de imposto de renda é na parte trabalhista, tá? A parte de nota fiscal não tem.
Autônomo também não tem retenção de imposto de renda, mesmo que o recibo seja superior. Síndico também, prolabore, mesmo que o recibo passe da tabela do imposto de renda, não tem retenção, tá? Só sofre retenção a parte trabalhista, que é dos empregados, que tem a retenção lá do salário de imposto de renda, mas os demais não. Então, o que acontece? Quando você recebe uma nota fiscal que ela está errada, tá? Isso pode gerar um pagamento indevido até de uma retenção. E também, tá? Sofrer lá na frente quando você for jogar no REINF. Porque o que acontece? Tem empresas, por exemplo, o Simples Nacional, ela é uma terceirizada, tá? Se você pegar lá o anexo 4, ele só fala em vigilância, limpeza e conservação. Sim. Tá? Cadê a portaria e zeladoria? Então, as empresas de terceirização de mão de obra que forem Simples Nacional, elas não podem prestar serviço de portaria nem zeladoria. E a maioria faz. Aí a maioria coloca lá prestação de serviço de terceirização de mão de obra. Só que você, quando for lançar, né, a retenção, porque o Simples Nacional dessas terceirizadas tem que ter retenção de INSS. Quando você for lançar a retenção de INSS, você tem que dizer qual o serviço que prestou. Aí, nós que estamos fazendo esse serviço, vamos mentir, dizendo que é só serviço de limpeza, entendeu? E o síndico também vai aceitar uma nota dessa, dizendo que só faz prestação de serviço de terceirização. Tem que estar discriminado na nota qual o serviço. Porque se ele for tributado pelo Simples Nacional, ele está lá no anexo 4, ele não pode prestar esse serviço. Então, aqui, o que a gente faz? Olha como é desagradável. Você tem que ligar para a empresa, falar para a empresa que, né, olha só, você é Simples Nacional, qual serviço você está prestando aqui? Manda uma nota. Aí, quando a empresa bota portaria não pode. Portaria. Ah, não, mas eu sou simples, eu não sei o quê. Não, então faz o seguinte, pede uma declaração do seu contador que você não está no anexo 4. Aí o contador não vai dar essa declaração, entendeu? Porque ele não é louco de fazer isso. Aí a empresa vai e troca a nota fiscal. Então, a gente até acerta algumas empresas, né? Tem algumas empresas que a gente consegue acertar, entendeu? Então, a gente faz de uma maneira, a gente aborda de uma maneira que nós estamos ajudando até as empresas, que é o que eu falei, às vezes é falta de conhecimento, porque quem emite a nota fiscal não é o contador, não é ele que está emitindo a nota fiscal, é às vezes um funcionário da empresa, às vezes é o dono da empresa, então ele não tem esse conhecimento. Né? Então, a gente acaba ajudando as empresas a se adequarem, né, corretamente à parte tributária para poder fazer certo para o nosso cliente. Né? Dedetização. Hoje tem banco, né, oferecendo serviço de emissão de nota por inteligência e tal, né? Aproveitar que eu te parei, nós tivemos, se não me engano, o Giovanni, há coisa de um mês atrás, falando sobre processos trabalhistas em condomínio. E ele cita um caso que aconteceu isso. O síndico abria o precedente de ter na nota o porteiro, exatamente pelo anexo 4, pelo preço que pagava. O funcionário saiu e provou o vínculo dele, alegando que ele não era da empresa, porque não tinha na nota o porteiro. E ele, sim, era funcionário do condomínio. E o condomínio se ferrou. Se ferrou. Ele levou a nota, olha, está aqui a nota. Não, mas aqui não fala de porteiro. Essa empresa não fornece o porteiro. Aí o cara da empresa falou, não, mas sou eu que forneço. O juiz falou, não, vocês estão de armação. Eu vou multar os dois. Então, para você ver as consequências de uma nota fiscal emitida errada, entendeu? Mas eles fazem, tá? É o que eu estou falando, ninguém quer sair do Simples Nacional, né? O pessoal prefere, porque é um sistema mais tributário, mais fácil até de trabalhar. Até para o contador, ele vai querer trabalhar. Para você ter ideia, tá? Aqui eu não faço nem a contabilidade da minha empresa, eu sou especialista em condomínios. Sério, eu só trabalho com condomínios, tá?
Então, eu, da minha empresa, quando eu tenho alguma coisa, é a minha contadora que faz, é a coisa da minha empresa. Eu não gosto de misturar essa, entendeu? Você fazer várias, vou fazer barzinho, vou fazer não sei o quê, não, eu não gosto. Eu me especializei em condomínio, então eu faço só de condomínio. Mas eu levo, né, para as empresas essa responsabilidade. Você tem que fazer o correto. Você tem que emitir. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer mentoria, né, isso foi em 2020 que eu comecei a fazer mentoria para síndico, primeira coisa que eu fiz, alterei meu contrato social para poder emitir uma nota fiscal para quem, entendeu? Porque eu já fiz mentoria para empresas e que querem nota fiscal. Então, entendeu? Eu falei, eu preciso da nota fiscal. Eu fiz alterei meu contrato social e botei lá um KNAI para isso. Entendeu? Para poder fazer a coisa correta. Eu poderia perfeitamente emitir a nota fiscal como serviço prestado. Sim, sim. Mas eu sabendo as consequências disso, você acha que eu ia fazer igual? Não ia. Não, Então, eu já fui acertando, né, antes de começar a ter, né, a primeira turma, eu comecei a já acertar a vida da empresa nessa parte de mentoria. Eu falei, não, eu vou começar a fazer, mas quero colocar na nota fiscal, no meu KNAI, para poder emitir uma nota fiscal. Então, isso a empresa, tá? Eu tenho esse conhecimento. Né? Então, quando você não tem o total conhecimento disso, você tem que conversar com o seu contador. É o que eu falo, hoje o MEI, ele tem que ter, se ele não tiver um contador lá mensal, ele tem que ter pelo menos uma pessoa que vai orientá-lo. Sabe, lá uma vez ou outra eu fazer uma consultoriazinha, para poder saber como é que faz. Eles foram pegos de surpresa com esse negócio de alterar a nota fiscal emitindo pela Receita. Muitos deles não sabiam. E eu tive prefeitura aqui, tá? Do lado de cada Bahia, que eu chamo que é do lado de cada Bahia, porque o meu é Niterói. Eu tive prefeitura daqui de cidades vizinhas que ainda deixam emitir nota fiscal pela prefeitura. Em vez de impedir isso no site deles, não. Aí um mês a gente recebia uma nota fiscal da prefeitura e falava, infelizmente essa nota fiscal não vale, você tem que emitir pela Receita Federal. Não, mas eu consegui emitir a nota. Eu sei que você conseguiu, meu filho, mas porque a prefeitura deixou. Mas você tem que emitir pela Receita Federal. Entendeu? Então você imagina você passar isso para uma pessoa que às vezes não tem muito conhecimento, né? Uma pessoa que é mais assim. tal, né? E É simples, né? E não falou, estudou quase, ele só se cadastrou no MEI para ter uma empresa. Só que ele não conhece nada e não tem nenhum contador que faça para ele, porque ele não quer pagar um contador, porque fica caro. Então, gente, isso. E a Receita Federal ela está se preparando para piorar a situação. Eu vi uma palestra no CRC sobre a reforma tributária que eu fiquei boca aberta. Falei, gente, não acredito que isso está vindo, sabe? Então, o pessoal que reclama hoje dessa carga tributária que nós temos vai piorar muito, entendeu? O negócio vai ficar bem mais feio do que é hoje. E o que eles estão fazendo é isso, as informações vão ser totalmente cruzadas, tá? E a gente não vai ter para onde correr. Não vai ter nem como, porque hoje já está um pouco mais difícil de você sonegar, de você emitir uma nota fiscal assim, dando aquele jeitinho brasileiro, já está um pouco complicado. Vai piorar muito. Então as pessoas têm que se preparar agora, sabe? Começa a já estar com profissionais competentes para te assessorar, para que você vá já caminhando. Quando entrou o E-Social, eu fiz isso com os meus síndicos. O primeiro workshop que nós fizemos foi só para nossos clientes, né? Que eu vi a necessidade de apresentar aos nossos clientes esse E-Social. Então, nós fizemos um workshop só sobre isso. As consequências, né, de você não ajudar a administradora, porque agora nós temos que andar ali colados, né? Por exemplo, um funcionário casou. Eu até brinquei lá no dia, eu falei, poxa, eu não fui convidada para o casamento. Como é que eu vou saber que o cara casou? Não sei. Então, você sabe que ele casou. Você é o síndico, né? Ele comenta lá. Então, tem que trocar o estado civil dele. Então, são esses detalhes que hoje o síndico tem que estar atento. Não só nessa área da nota fiscal, mas também na área do E-Social.
ele tem que estar atento. Os exames médicos são muito importantes. Rosa, Então, se a gente for falar tudo que Rosa, você tem que ficar atento... Rosa. Eu pedi para você apavorar, mas não precisava ser tão eficiente. Tanto, né? Família, ela falou algumas coisas, de novo, muito relevantes. Uma muito interessante. Se você puder receber uma nota eletrônica, o próprio KNAI do serviço vai estar na nota. Então, importante ter administrador, importante ter o contador, mas algumas coisas estão muito óbvias. O fechamento do sistema é, sim, para cuidar mais da receita do governo, mas é também para te proteger. Porque o sistema faz a nota hoje. Então, se a empresa não está em ordem na prefeitura, na receita, ela já não emite nota. Né? É importante observar isso. Não, e aí, pior que não. Para mais e mais detalhes. Deixa eu fazer um pouco mais de agradecimento, que agora são menos. Seja bem-vindo, Alvo Seguro, Caroline de Souza, Maciel Júnior, são dois, Sindicalija, Megatim Engenharia, Engie, Prisma Contract, Márcia H e quem é esse último? Eloder e Samantha Bione. Então já falamos da importância de conhecer a lei das obrigações do síndico, que é o macro, né? A lei para, vamos ver se eu não lembro de cabeça, vamos ler aqui, 1348. Lá vocês vão saber exatamente o que precisa ser feito. E hoje a gente traz uma especialista com muita paciência, ela trata bem os fornecedores, não é comum isso em administradora, viu, gente? Seu síndico converse com a sua administradora, porque outra coisa que a gente sente muita falta aqui, Rosa, a dificuldade que o síndico tem em ter mão de obra. Especialmente a mão de obra de coisas menores, que é esse cara da ME. Então, seu síndico, importante já saber a situação tributária desse fornecedor. E se não conseguir resolver, vá na administradora, tá certo, Rosa? Um dos cuidados também que nós temos aqui a gente pega o CNPJ da empresa, né, quando vem a nota fiscal, porque, como eu te falei, a gente pede para que o síndico mande antes para a gente. Porque tem muitas empresas administradoras que elas fazem o pagamento de todos os condomínios. Aqui não, aqui na nossa cidade, ela não é totalmente assim. Tem muitos síndicos que preferem fazer seus próprios pagamentos. Então, a gente pede que mande antes, aí a gente, olha o cuidado que a gente tem. Nós pegamos o CNPJ, entramos no site da Receita, verificamos o KNAI, se ele tem KNAI daquele serviço que ele colocou ali na nota, porque infelizmente uma das coisas que a Receita Federal também ainda não colocou é que proíba a pessoa de colocar um KNAI que ela não tem no CNPJ. A pessoa pode colocar qualquer KNAI, entendeu? Então a gente verifica se o KNAI que ela colocou tem lá no CNPJ dela. Se não tiver, a gente entra em contato, aí pede para, você vai ter que adequar aí ao seu CNPJ, entendeu? Porque dependendo do serviço prestado, foi o que eu falei, tem algumas retenções, né? Então, se tiver um KNAI errado, a gente vai estar fazendo uma coisa errada naquela nota fiscal, vai estar fazendo uma verificação errada. Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso, verifica o serviço prestado e se o KNAI daquele serviço prestado se tem lá no CNPJ da empresa. Então, a gente já tem esses cuidadozinhos. Coisa que o síndico também pode fazer. Ele pode, se ele não tiver uma assessoria, né, que dê essa assessoria para ele pode já começar fazendo isso. É fácil dele fazer. E também verificar esse termo que ele coloca lá na nota fiscal. Pô, citei um exemplo, serviço gráfico, e ele colocar conserto do motor pivotante, o que tem isso a ver com serviço gráfico? Nada. Então, você já sabe que a nota fiscal, entendeu? Né? Ele comprou essa nota, porque ele não tinha nota para dar, e ele pegou de um amigo dele, tira uma nota fiscal aí para mim. Entendeu? E o amigo fez, né? Então, isso é muito comum, né, Rosa? Isso é muito comum. Eu usou muito comum. de brincadeira, mas a gente sabe da dificuldade. Não é fácil
se manter empresa no Brasil. Não estamos aqui jogando só pedra, inclusive a Rosa está sendo extremamente parceira dos prestadores de serviço, mas a nossa fala aqui, o nosso direito de fala, é para você, síndico, e você, conselheiro. Né? Quem faz a auditoria do condomínio, o conselho, o auditor, também é importante saber disso. Claro. É importante estar alinhado com esse tipo de informação. E outra coisa que a Rosa comentou que eu achei muito relevante, contabilidade não é necessária, administração também não é obrigação, mas é importantíssimo. Muito. Porque tem uma série de problemas criminais, inclusive, né? O caso de uma nota. Não, e é o que eu falo, o síndico, eu costumo brincar dizendo que o síndico hoje ele tem que ter 3 profissionais, tá, ao lado dele. É um contador, né, que ele possa tirar as dúvidas e fazer essa parte tributária para ele. Um advogado, porque hoje dá problema demais em condomínio e ele tem que ter um advogado lá bom que vá resolver os problemas dele, e um engenheiro, que até uma obra, tá, que você faça no condomínio, ele tem que ter uma pessoa que vá te ajudar a enxergar, às vezes, uma coisa que você não tem conhecimento. O síndico ele não é obrigado a conhecer sobre obra. Eu sou uma pessoa que eu não sei nada de obra, sabe? Então, quando eu faço obra na minha casa, quando eu fiz aqui na empresa, eu contratei pessoas para me auxiliar. Contratei um arquiteto e um engenheiro. Ó, vocês vão ter que ver aí o que é para fazer. Por quê? Porque eu não conheço nada de obra. E o síndico também não sabe. Então, às vezes, ele contrata uma empresa para fazer uma obra, só que é ideal que ele contrate também um engenheiro para fiscalizar aquela empresa que está fazendo aquela obra, principalmente uma obra grande. Porque se você confiar só na empresa que está fazendo, ela pode estar fazendo algo que, né, eu vou mascarar aquilo ali, vou. E se você colocar uma outra pessoa para fiscalizar aquele serviço, tá? Você está ajudando o condomínio. Que é o que eu falo, a responsabilidade do síndico é muito grande, muito grande. Rosa, a gente fala bastante aqui. Primeiro, existem alguns órgãos, existem alguns formadores de opinião, inclui-se o debate síndico, inclui-se a administradora Magalhães, mas sindicato, por exemplo, o Marcelo é presidente do Sindicato dos Elevadores. Você está numa dúvida e você, por algum motivo, não quer conversar com o concorrente, e conversar com o concorrente não quer dizer que você precisa mudar o contrato. É você buscar informação neste primeiro patamar, que é uma informação gratuita, que é uma informação de conceito do que está sendo feito, é importantíssimo. Procure sempre um especialista assim e procure as pessoas do meio. Tem muita gente com predisposição para ajudar. Você, fornecedor, a gente tem muito fornecedor aqui também. Olha que conselho bacana da Rosa. Vá conversar com a administradora. A administradora não vai me atender. Vai. Nem todas, mas alguma vai te atender. Porque no fundo, todo mundo que não quer é ter problema. Isso Todo mundo quer pedido sim, todo mundo quer faturamento sim, mas problema ninguém quer, né, Rosa? Não, e até as empresas, tá? Eu acho que elas não devem ser inimigas, entendeu? A gente ali, até as administradoras, eu tenho um grupo que eu participo, que são várias administradoras, tá? Até essa live que eu faço às terças-feiras, eu faço com uma outra amiga que é uma administradora também, entendeu? Ela é lá de Mossoró, a Kathleen. E a gente faz junto a live, entendeu? Por quê? Porque nós não somos inimigos, nós somos parceiros de luta, parceiros de batalha, tá? Nós estamos ali num bem do condomínio, a gente está pensando sempre no condomínio, né? Em mostrar aos síndicos que eles precisam, né, se capacitar um pouco. Hoje não existe mais aquele síndico que vê só o uniforme do empregado, que vê se o jardim está bonitinho, que vê que a portaria está limpa. Não.
Hoje o síndico ele tem que estar atento a tanta coisa, né? E ele tem que se cercar de bons profissionais. Então é o que eu falo, não é essa parte tributária, é uma parte que o síndico também tem que ajudar a administradora. Ele, antes de mandar uma nota fiscal para a gente conferir, já pode, né, olhar poxa, tá só prestação de serviço. Pô, peraí, olha só, eu quero que você, entendeu, discrimine aí o serviço na nota fiscal. Ele já pode fazer isso. São coisas básicas, né? Então, essa coisa que eu bato nessa tecla é que o síndico ele tem a responsabilidade. Então, ele pode perfeitamente ajudar. E quando eu falo do síndico profissional, é o que eu explico. Ele, desde o momento que ele se lançou como eu vou ter essa profissão de síndico, tá? Ele precisa estudar, ele precisa se capacitar, porque ele está oferecendo um serviço, entendeu? Ele não está ali só para vou gerir o patrimônio do pessoal, não, ele está oferecendo um serviço, e um serviço que é completo, um Família, serviço, né? olha o que a Rosa está falando. Pensa que o condomínio faz uma comparação. Eu fiz um vídeo esses dias, eu estava na Casa de São Paulo, sábado, no evento, e comecei a olhar aquilo e comecei a reparar quantas pessoas tinham para cuidar da Casa de São Paulo. E lá tem um síndico. Então, pense, vamos pensar juntos, a gente que mora em condomínio. Um bloco tem por volta de 100 pessoas. 100 pessoas que muitas vezes se consideram chefe do síndico. Então, vamos, quem puder, ajudar. Vamos, quem puder, participar. Estou fazendo esse meio de campo, Rosa, para lembrar para o síndico, que você comentou muito bem, que o síndico pode. Síndico, você não pode, não. Você deve. Porque a obrigação, quem responde legalmente pelo condomínio, é você. Então, é importante que você se proteja, sim. Eu pago o administrador e o problema da administradora. A gente está tendo aqui uma aula de uma administradora, de alguém que tem 30 anos de mercado, que só o jeito de falar a gente já se encanta e sabe que está segura. Não sei se todas as administradoras são assim, né? Rosa, deixa eu aproveitar. Sandra, Anglica, Leandro Rodrigues, Sônia, Rosane Nicho, Eletropiso Oficial, Carlos Vendita, Regina Iaota. Vocês que estão entrando agora mais para o fim, gente, essa live fica gravada. Vou repetir, muito importante tudo que a gente está falando. Passem isso para mais gente ver, que isso prestigia a gente fazer mais, certo? Então a Sônia estava aqui aliviando para você, síndico, e eu tentando reivindicar que os moradores participem, porque não é fácil ser síndico, gente. O cara que cobra, que é a profissão, que a gente tem uma tendência a cobrar mais porque o cara é profissional, ele também precisa de ajuda, né? O condomínio é uma mini cidade, é uma comunidade. Ela citou 3 cargos importantes, que eu diria 3 cargos vitais. Mas tem muito mais coisa no condomínio. Precisa ter um bom comunicador. A Lígia, terapeuta que está aqui entre a gente, Lígia, faça um pacote para atender síndico, que ajudaria muito para o síndico poder estar tranquilo para poder fazer uma gestão que nem sempre está, né, Sônia? O Rosa? Nem sempre ele está. Só aproveitando que eu estou falando, Kathleen, entra no direct, vem falar com a gente também. Fiquei com inveja da Sônia dessa live que vocês fazem de terça-feira. Pra você ter ideia, ela vai estar junto comigo nessa mentoria. Ela já teve na turma de abril, né? Ela fala muito em assembleia. Ela é uma especialista também em assembleia de condomínio, ela é uma advogada e especialista em assembleia de condomínio. Então, ela vai estar comigo na mentoria. Eu quero dar um presente para o pessoal que está assistindo, que é Verdade, hein? eu quero dar um presente para o pessoal que está aqui assistindo. É um cupom para minha mentoria. Eu vou dar 50% de desconto para quem quiser fazer minha mentoria. Eu vou ter junto nessa turma, tá?
a Kathleen, que é especialista em assembleia de condomínio, e vou ter também o Gustavo Biel, que é um engenheiro. Ele vai falar tudo sobre obra, quais as responsabilidades do síndico, ele vai falar das NRs, né? O que o síndico tem que ter cuidado na hora de receber uma ART, né? O que precisa de ART nas obras. Então, vai lá no link da bio da administradora Magalhães, que tem lá para você fazer a inscrição da mentoria. E o desconto, anotem aí, hein? É 2809. É o Ó, mesmo desconto que eu dei para o pessoal que fez o workshop, né? Estou dando esse desconto para vocês aqui que estão assistindo. Então, anota 2809. Vai lá, faz a inscrição e na hora de fazer o pagamento, você coloca esse cupom de desconto que você vai ganhar 50% para você fazer a mentoria com a gente. A Kathleen está aí, ó, é a oficial GF Souto. Já faz o convite para ela aí, ó. tá feito, viu, Kathleen? Mas eu tô aqui, ó, 3 computadores na minha frente, anotando quem viu. Não vou conseguir anotar isso agora, Kathleen. Você já está seguindo a gente? Aí é mais fácil de eu te achar. E Rosa. aproveitando, sigam lá a administradora Magalhães, que eu sempre coloco conteúdo para síndico. A gente faz vídeo, faz bastante coisa, tiro dúvidas, entendeu? Então, segue lá a administradora Magalhães, que você não vai perder o seu tempo fazendo isso. Rosa, posso dizer que você fez um grupo de fãs hoje. Ah, que bom. Bom falar contigo. Muito obrigado de você ter vindo. Guardem a administradora Magalhães, a Rosa, não vai ser difícil de lembrar. Está mostrando isso aí, gente. A disponibilidade, o carinho, a atenção. E falamos aqui, dito por ela, inclusive, vou usar as palavras dela. É importante você ter gente atrás de você, mas nem todo síndico consegue ter. Procure ajuda. De novo, não é só o debate síndico, não é só a administradora Magalhães. São os sindicatos, são as administrações. Tem muita gente no mercado que pensa a favor do todo. Porque a gente sabe da importância que é cuidar bem de um condomínio, que é onde as pessoas vivem. Né? Não é uma coisa fútil. É importante todo mundo estar junto nessa situação. Vou dar um alô para as últimas pessoas que entraram agora, que vão precisar ler depois, né? Ih, caramba, aí é um monte. Vamos ver quem eu tenho aqui. Alex Macaúba, que está sempre com a gente. Conceito Administradora Condominial, seja muito bem-vindo. Edna Moraes. Hel Serviços. Movena Móveis. Oficial GF Souto. Oficial GF Souto, seja muito bem-vindo. Tatiman, que eu já falei. Muito obrigado. E Rosa, foi bom até aqui? Foi ótimo. Então agora vai ficar melhor, porque o Marcelo Braga, que está aí com a gente, inventou uma coisa que eu fiz questão de continuar, que é usar a lâmpada do Aladim. Então, antes de você se despedir, vou pedir para que você peça para o Aladim, faça 3 pedidos referente ao nosso assunto, de cuidar bem do fornecedor, do síndico, do morador e de todo esse ecossistema que a gente fala de condomínio. Bom, o primeiro pedido, contrate pessoas competentes. É o primeiro pedido. O segundo pedido, faça a sua parte. Você é o responsável. Você, o CPF, está lá na Receita Federal. Então, faça a sua parte. E o terceiro pedido é um pedido que eu brinco muito na minha mentoria. Não empreste seu CPF. Sabe o que é isso? Sabe aqueles condôminos que ficam te falando, faz assim. Aí aquele conselho vem, olha só, não precisa pagar esse imposto, não. Não, vamos, aceita só o recibinho. Não, não precisa não, não vai. Pô, MEI, você vai pagar 20% do MEI? Não, então,
você é o responsável. E se você aceitar que eles te deem essa ordem, você está emprestando o seu CPF para ele. Porque quem vai responder lá na frente é você que está na Receita. Então, não empreste seu CPF. São os meus 3 pedidos. Gostaram? Um melhor que o outro. Falamos com Rosângela Magalhães, da administradora Magalhães. Visitem o Instagram dela, que está muito bem feito. Catherine, estou te aguardando. E muito obrigado a todos, especialmente a Rosa. Rosa, eu costumo dizer muito que a gente que faz live, que você também faz, a gente vive encontrando amigos que fazia tempo que nós não víamos. Uhum. E hoje, no caso, eu quero acreditar que eu fiz um amigo e Com vou certeza. ver durante muito tempo. Obrigado pela sua presença. Com certeza. Gente, olha, um grande beijo a todos, tá? Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aí para vocês. E como a live vai ficar gravada, tenho certeza que o meu pessoal também vai ver. Então, Gente, olha, um beijo. a mentoria. A mentoria, 2809 é o cupom. E vá ver o que é a mentoria. A gente hoje tem muita interveniência de muita gente oferecendo coisas que faz parte do mercado, mas viram a qualidade das informações aqui. Vale a pena ir lá olhar. Ok? E só tenho a te agradecer pelo convite, tá? Estou à disposição, que você precisar, estamos aqui. E agora 2 lives. Uma na terça. Que horário na terça? Terça é 20 horas. 20 horas. E toda terça-feira. E até quinta-feira, 18h30, aqui de novo. Isso aí. Rosa. Tchau, gente. Tchau.